Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Renascimento, né? Humanismo e Renascimento. Então, na página 310, nós vamos continuar e ele vai tratar agora, né, o autor vai descrever aqui o Renascimento na Alemanha. Né? No final do século XV e no início do XVI, os ideais dos humanistas e do Renascimento chegaram à Alemanha. O povo alemão estava ainda sob o impacto da Reforma Protestante, iniciada por Martim Lutero, religioso que criticava os abusos praticados pela Igreja Católica. Então, os alemães estavam ainda sob esse reflexo, né? Sobre essa novidade, dessa crítica de Martinho Lutero em relação à Igreja Católica, né? A cobrança de indulgências, os abusos que a Igreja Católica vinha fazendo com o povo alemão. Então surgiu, né, o Martinho Lutero, né, que era um padre, né, alemão, e aí ele lutou contra esses desmandos, né, esses absurdos da Igreja Católica. Em um ambiente de mudanças e violentas disputas religiosas, as ideias do Renascimento influenciaram a produção artística alemã. Então você vai ter alguns artistas, como aconteceu na Itália, que também se destacaram, né? Na ideia de criar, através das artes, uma crítica e também modernizar, né, um pouco o que era, qual era o objetivo dos alemães na época. Aí nós vamos destacar aqui Albrecht Dürer, né? Que ele fez um autorretrato, né? O retrato de Anna Cleves, né? Em óleo, sobre tela de Hans Rubens, né? Então eles também utilizaram a arte para poder fazer uma mudança, né? Um renascer, uma nova visão na Alemanha. Depois, também houve na França, o Renascimento na França, assim como na Itália. Os mecenas foram muito importantes para o Renascimento francês. Eles apoiaram financeiramente intelectuais, arquitetos, pintores e poetas. Então, a importância dos mecenas. Quem foram os mecenas? Eram pessoas ricas que tinham condições, que elas financiavam as obras. Elas pagavam os artistas para que eles pudessem produzir. E é muito difícil o artista produzir sem um financiamento, né? Porque criar uma obra demora muito tempo. Como é que ele vai comer? Como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai cuidar da sua família? Né? Então, os mecenas foram importantes para isso, porque eles financiavam esses artistas. Né? A França vivia uma época de renovação de ideias. Um dos pensadores mais notáveis do período foi Michel de Montaigne. Ele escreveu a obra Ensaios, defendendo a necessidade de adotar uma postura cética em relação aos dogmas ou verdades absolutas. O que é isso? Né? Ele queria que as pessoas, né, ele sugeria que as pessoas duvidassem, né, ficassem, bom, alguém vem com uma verdade absoluta, isso é a verdade, pronto, acabou. Não, ele queria que as pessoas discutissem e, né, debatessem para saber se aquela verdade era uma verdade mesmo ou não. Né? Outro importante escritor do Renascimento francês foi François Rabelais, autor da obra Vida de Gargantua e de Pantagruel. Essa obra foi condenada pela Igreja Católica. Né? Então, ela era marcada pelo uso de sáticas e linguagem vulgar. Claro, né? A Igreja ela era muito rígida em relação a qualquer tipo de fala, né? Qualquer tipo de arte que fugisse dos padrões católicos. Depois houve o Renascimento em Portugal. Aí foi, assim, otimista, né, porque em relação assim, ao sucesso das grandes navegações, né, houve uma influência de centros comerciais e culturais renascentistas, como Itália e Flandres, porque, de acordo com as grandes navegações, houve esse intercâmbio entre esses reinos. Né? E aí nós vamos ter um destaque importante, né, que é muito importante para os portugueses, até para todo mundo, foi o poeta Luís Vaz de Camões, muito conhecido, autor de Os Lusíadas, né, um poema épico que exaltava os feitos de Vasco da Gama e as conquistas marítimas dos portugueses. Okay? Isso era novidade porque geralmente ninguém era celebrado, né, o ser humano ser celebrado. Geralmente a celebração era para Deus, era para a Igreja Católica, né, mas eles começaram a valorizar o ser humano. Né? Por exemplo, as navegações de Vasco da Gama,
as conquistas, né? Então, isso, quando ele começou a celebrar isso, foi algo diferente naquela época. Na arquitetura, predominou um estilo propriamente português chamado manuelino, desenvolvido durante o reino de Dom Manuel I. Tá? Então, eles criaram uma arquitetura própria. Aí, na Espanha, como é que se deu o Renascimento? Né? O movimento renascentista se manifestou no final do século XV, também no contexto das grandes navegações. Claro, porque Portugal e Espanha, né, eles saíram na frente nas grandes navegações. Vários artistas produziram pinturas e esculturas com forte teor religioso. Um dos mais importantes pintores do Renascimento espanhol foi El Greco, autor de obras como Toledo sob a Tempestade, O Enterro do Conde Argaz, A Santíssima Trindade, O Martírio de São Maurício e El Espólio. A maior obra literária do Renascimento espanhol é Dom Quixote de la Mancha, né, do escritor Miguel de Cervantes. Também é uma obra que roda o mundo todo, é falada até hoje. Ela foi publicada em 1605. Né? O livro narra as aventuras fantasiosas de um nobre que pensa ser um cavaleiro medieval. Né? Trata-se de uma paródia dos romances da aventura da cavalaria com o objetivo de criticar a sociedade espanhola da época, considerada atrasada e feudalista. Então, Dom Quixote de la Mancha é uma paródia, uma crítica, né, naquela sociedade. E até hoje também as pessoas usam Dom Quixote para, né, gozar, brincar com atraso, né, de algumas sociedades aí. Ok? Bem, aí teve o Renascimento na Inglaterra, durante o século XVI e XVII, né, que vivia um período de prosperidade por causa da sua intensa atividade comercial e exploração das colunas da América. Okay? O Renascimento inglês se caracterizou pelos avanços na música com o compositor William Byrd, criador de obras para voz, né, como Ave Verum Corpus, né, em latim, Missa para quatro vozes e Para minha Lady Nero. Aí nós vamos ter também uma pessoa muito importante, falada também até hoje, né, e muito citada, é Shakespeare, William Shakespeare. Ele é um autor, e aí ele vai fazer, né, teatro, né, com seus temas prediletos, cômicos ou trágicos. Tratavam de poder da inveja, do cinismo e da desilusão. Tá? Shakespeare também foi um autor muito importante para essa fase do Renascimento na Inglaterra e no mundo. O Renascimento em Flandres, entre os séculos XIV e XV, em Flandres, uma região do comércio muito rica, o Renascimento influenciou a literatura, a filosofia e as artes plásticas. Aí, na pintura, os artistas flamencos se destacaram por criar tinta a óleo, revolucionando as técnicas de pintura conhecidas na Europa até aquela época. Então, a pintura a óleo foi uma novidade. Né? Por levar óleo em sua composição, esse tipo de tinta demorava mais para secar, permitindo que o artista tivesse mais tempo para fazer ajustes nas cores e criar texturas e efeitos de luminosidade. Então, era novidade na época. Os principais pintores flamengos foram Jan van Eyck, né? Henri Bosch e Peter Bruegel, o Velho. Os nomes complicados. Bem, finalizando agora esse capítulo, eu queria pedir para vocês fazerem os exercícios da página 317, né? 318 e 319, ok? E aí na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Façam com atenção, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.